Abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, né? Primeiramente no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, do versículo 11 ao 15, né? Capítulo 10, do versículo 11 ao 15, nós viéssemos abrir a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, né? Capítulo 10, do versículo 11 até o 15, glórias a Deus. Depois nós vamos fazer outras leituras mais na frente, mediante, mas vai ser bem pausado, temos tempo para ministrar a palavra do Senhor, a palavra de Deus, do qual Ele tem colocado em nosso coração nesta noite. Então, leiamos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, do versículo 11 até o 15, nos diz assim. Aqui, quem falou foi Jesus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, só se diz, mas não é. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Quer dizer, não tem responsabilidade alguma. Versículo 14, volta Jesus a dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E dou a minha vida pelas ovelhas. E deu, e Ele deu. Amém. Eu vou orar mais uma vez, irmãos, que depois nós temos alguns versículos. Isso aqui é longo, nós vamos falar sobre o verdadeiro pastor com aleluias, que foi o Senhor Jesus Cristo, e ainda continua sendo o nosso pastor. Vamos aprender com Ele aquilo que Ele nos ensinou, e como é que os pastores, os líderes, têm que fazer uma cópia do nosso verdadeiro pastor, com quem ele andava, onde ele andava, como ele falava, como ele conversava, o amor que ele tinha pelas suas ovelhas e tem por nós até hoje. Querido e amado Senhor da glória, Senhor Jesus, o Senhor é o nosso bom pastor. E ai de nós, Senhor, se o Senhor não tivesse cuidado de nós. O Senhor não dá, o Senhor deu a tua vida, o que tu tinha de melhor, pelas nossas almas, pelas ovelhas pecadoras, que estavam dispersas do aprisco do Senhor, e o Senhor reconciliou novamente consigo. Querido e amado Senhor Jesus, toma conta nessa noite deste lugar. É a tua palavra que será ministrada, para que venhamos aprender, Senhor, como é que é ser um bom pastor, como temos que ser um pastor de ovelha, como devemos cuidar das ovelhas, como as ovelhas têm que obedecer e andar com o seu pastor. Querido e amado Jesus, invade este lugar da tua glória. Fala conosco nesta noite, porque nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor, aleluia. E quando o Senhor fala, o homem se cala. E quando o Senhor fala, há mudança. Quando o Senhor fala, algo acontece. Quando o Senhor fala, aleluia, é porque o Senhor precisa que os teus filhos venham aprender de ti. Obrigado, Jesus. Tome o teu assento. Aleluia. Vamos bem pausadamente, preste bem atenção no que é falado, para que você não venha, aleluias, dizer: eu não entendi, eu não compreendi. Mas Deus quer falar conosco, aleluia. Nós vamos também depois, em vários lugares da Bíblia Sagrada, falar. Nós vamos falar da palavra inicial, da palavra pastor. Pastor é um serviçal do povo, é um servo e é um escolhido de Deus. Amém. A palavra pastor quer dizer apacentador. Ser escolhido de Deus, irmãos, não é ser escolhido do homem. Deus nunca escolheu alguém por sua capacidade intelectual,
física ou sabedoria humana. Deus sempre escolheu para depois ele capacitar. Então o pastor, o verdadeiro, o que Jesus, como nosso verdadeiro pastor, ele fazia? Ele se despiu de toda a sua glória, desceu à terra, aleluia, passou pelas maiores lutas e tribulações e andou no meio do povo simples e humilde e nunca fez acepção de pessoas. E o pastor hoje que ele indicou, aleluia, o que ele chamou, o que ele vocacionou, o que ele escolheu para trabalhar e cuidar das ovelhas, cuidar do povo, o que ele é? O pastor é hoje um serviçal do povo. Será que é isso que nós estamos vendo hoje na terra? Serviçal do povo é servir ao povo e não o povo servir ao pastor. Pastor é um serviçal do povo, é um mordomo de Deus para cuidar daquilo que não é seu, para cuidar do rebanho do Senhor, do rebanho de Deus. Então, primeiro, o pastor é um serviçal do povo, é um servo e um escolhido de Deus. Jesus demonstrou em sua trajetória de vida que ele sabia lidar com todos os tipos de pessoa. E em todas as circunstâncias fazia menção da palavra. Ele ensinava, ele exortava, falava por parábolas, comia com os pecadores e sabia andar em alto mar e sabia o desejo do povo. O que o povo desejava e o que o povo precisava. Vamos ler alguns textos para nós adentrarmos mais dentro profundamente desta palavra tão gloriosa e maravilhosa. Como é que nós temos que aprender com o nosso verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo? Vamos ver aqui. Se ele também comia com os pecadores, se ele sabia a necessidade do povo, aleluia, se ele sabia o desejo do povo, e como é que ele também sabia adentrar e adiantar em alto mar também, porque ele também andou de barco. Vamos ler na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João. Então volte para trás um pouquinho, Lucas 18 e 25, aleluia, vamos ver quem era esse nosso Senhor, o que ele fazia, por onde ele andava. Ele ensinava, exortava e falava também por parábolas. 18 e 25 do Evangelho de Lucas, vamos ver, aleluia, o que ele dizia por parábola. Como é que ele falava por parábola? Aleluia, 18 e 25 de Lucas, diz então a Bíblia Sagrada, Jesus falando aqui: porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, quer dizer, no rico dos céus. Mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico adentrar no reino dos céus. Jesus está dizendo duas coisas aqui que nós precisamos aprender. Quando ele fala aqui em agulha, ele não está falando nessa agulha de costurar que vai a linha. Ele está falando que tinha um rochedo em Jerusalém, do qual tinha aquelas rochas, né? Era muito apertado, dificilmente um camelo com aquele tamanho poderia passar, aleluia, com alguém na sua cavalgadura. Então, o que passava? Para ele passar por ali, ele tinha que se dobrar de joelho, tinha que se curvar o corpo para passar apertado naquela rocha, entremeio naquela fresta. Então ele dizia, é mais fácil passar ali um camelo daquele tamanho que tem naquele aperto do que um rico há de entrar no reino do céu. Jesus não está dizendo que o rico também não pode entrar no céu. O que ele está dizendo é o rico apegado com o seu coração na riqueza, aleluia, material, e que desapega dele. Entendeu? Então preste bem atenção. Aqui ele está falando numa parábola que muitos não entendem. Mas uma agulha, será que um camelo poderia passar ali por dentro de uma agulha daquela que é difícil? Não, Jesus está dizendo que é lá em Jerusalém que existia esse rochedo ali. Depois nós vamos ver agora,
aleluia também, aleluia, Mateus capítulo 9 e versículo 10, aleluia, ele também sabia andar ali em alto mar, e ele também comia com os pecadores. Estava em Lucas, volta em Marcos e Mateus, né? Mateus capítulo 9 e versículo, aleluia, 10. Mateus capítulo 9, para nós darmos início a essa passagem, irmãos, a essa mensagem, aleluia, que nós estamos iniciando aqui agora. Mateus capítulo 9 e versículo 10, vamos ver aqui o que diz a Bíblia Sagrada. Aleluia! Olha aqui, irmãos, aleluia! Mateus capítulo 9, versículo 10, aleluia, nós temos que ver que o nosso mestre nos dá uma lição de que ele não fazia acepção de pessoas, de que ele poderia entrar em todos os lugares e sair, porque ele era, aleluia, um verdadeiro pastor e amava a todos sem acepção. Olha o que diz aqui Mateus 9 e 10. E sucedeu que, estando ele em casa, quem estava em casa? Jesus. Estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. O que diz aqui a Bíblia Sagrada? Aleluia! Glória ao Senhor, que as portas da casa aonde Jesus estava, e ele estava à mesa, ele deveria estar ceando, estava ele e os seus discípulos, ele estava em casa. Chegou os publicanos, aleluia, e muitos pecadores, e adentraram, e se chegaram. Quer dizer que Jesus dava liberdade para que as pessoas pudessem estar perto dele, pudessem fazer pergunta. É ao contrário de muitas coisas que estamos vendo hoje. Muitas lideranças, porque são ricas, porque têm muito dinheiro, não querem saber do pecador, não querem saber do publicano, não querem saber do fariseu, não querem saber do mendigo, não querem saber do miserável, não querem saber do órfão, não querem saber da viúva. Aqui diz a Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus estava em casa com os seus discípulos e recebeu ali. Olha bem. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Eu vou ler o 11 também. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Queridos e amados irmãos, por dentro da Bíblia Sagrada, com a direção e autorização do Espírito Santo, me faz vir à memória de que, aleluia, o Senhor, aleluia, nos mandou, aleluia, em Marcos 16 e 15, e de pregar o Evangelho. Nós temos que receber as pessoas, aleluia, não precisamos nos contaminar no lugar onde nós vamos, mas nós temos que ser luz para brilhar no meio dos pecadores, levando a palavra, recebendo eles e tendo uma palavra de Deus para, aleluia, alimentar esses famintos espirituais. Aleluia. O que eles disseram assim? Mas aqui eu estou vendo que o vosso Jesus, esse mestre de vocês, o Nazareno que está aí, que diz que desceu do céu, está comendo aí com os pecadores. Jesus, ouvindo aquela discussão, aqueles negócios deles falando, perguntou: escuta, quem é que precisa de médico? Os doentes. E Jesus responde para eles: foi isso que eu vim fazer. Esse é o meu papel. É verdade. Entendam, queridos e amados irmãos, de que a igreja não é uma igreja totalmente de salvos, não é uma igreja 100% pronta. São pecadores arrependidos que estão vindo para a casa de Deus para serem curados. E é isso que Jesus quer dizer. Eu estou em casa, como eu vou no templo, e vocês vão atrás do templo, aleluia, porque vocês, aleluia, precisam de cura para o corpo físico e para o corpo espiritual.
para a necessidade física e para a necessidade espiritual. Glória a Deus. Eles ficaram admirados porque eles estavam... Mas é para isso que ele veio. O nosso Jesus veio para saciar a fome dos famintos. Nós não precisamos, meus queridos e amados irmãos, nos desviar das pessoas porque elas são pecadoras. Mas nós temos que nos aproximar delas para levar até elas o que elas não conhecem, que é Jesus, que é a palavra. Então, aqui, Jesus também comia com os pecadores. Não fazia acepção de pessoas. Aleluia. E é para isso que ele veio, né? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Vamos à frente aqui um pouquinho. O trabalho pastoral pega a religião pela mão e leva à vida cotidiana, apresentando-os aos amigos, vizinhos e colegas. Se deixar da própria sorte, ela será envergonhada. A religião, quer dizer, extrovertida, individual, ou então decorativa e orgulhosa como uma primadona. Mas ela não é pessoal nem insignificante. O pastor insiste em levá-la onde ele tem de se misturar com a multidão. Queridos e amados irmãos, Jesus nunca andou pelos palácios se mostrando ou dizendo que ele era o Filho de Deus. Ele andava pela beira da praia, caminhando a pé onde escolheu os primeiros discípulos. Ele parava muitas vezes, diz a Bíblia Sagrada, que ele parou uma grande multidão, porque à beira da estrada onde ele ia passar, estava ali o cego Bartimeu gritando, uma pessoa, gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Que eu veja. A tua fé te salvou. Veja. E diz a Bíblia que o cego viu. Quem para hoje? Alguém vai parar uma multidão? Alguém vai parar um caminhonetão? Alguém vai parar um carrão para evangelizar um mendigo miserável à beira da estrada? Alguém vai se despojar das suas vestiduras lindas, bonitas, para abraçar um bebum, um ébrio à beira da calçada, ou um drogado? O Caveirinha teve aqui agora de tarde, de pé no chão, dos pés doendo. Aí pediu um tênis, a todo mundo pediu um tênis. Eu tinha botado no porta-mala do carro para doar para uma outra pessoa que pediu. Pediu tênis para mim. E aí? Tu vai despedir vazio? Ou porque tem um título pastoral, não pode pegar, se despir da sua grandeza e se abaixar um pouquinho, puxar os cardacinhos, calçar no pé do mendigo que anda aí. Quem sabe Jesus mandou só para provar. Está no altar, está no púlpito, é muito bonito pregar, mas eu peguei, arrumei bem bonitinho, para lá e para cá, botei os tênisinhos no pé dele. Estava com fome, fui lá, peguei pão, passei uma chimiazinha, preparei e dei para comer. Não fiz nada que o meu papel. Isso é meu papel. Não adianta aqui pegar o microfone bonito, querer atrair a plateia, se na hora que Deus manda provar, a pessoa se dispõe a dizer, não, porque eu sou. Não, ninguém é nada. Nós temos que ser serviçal a serviço de Deus para servir o nosso próximo. Quem era o meu próximo naquele momento? Segundo o mandamento da Bíblia? Meu próximo era ele. Então eu tenho que fazer, não posso negligenciar. Vou fazer aquilo mais que Deus tem colocado no meu coração. Preste bem atenção. Algumas coisas aqui que nós temos que aprender e temos andado por aí e temos visto o Evangelho sendo pregado, ministrado em muitos lugares, mas nós vamos ver o que o Espírito de Deus colocou no meu coração. O verdadeiro pastor não pensa em si só. Ele pensa na vida das pessoas. O verdadeiro pastor, que se diz ser apacentador, ele não pensa em si. Ele pensa
primeiramente na vida das pessoas. As pessoas estão passando por algo, é como que se ele estivesse passando. Mas hoje há uma inversão de valores. Alguns outros ali, e nós lemos ali, é a Bíblia. Aqui pregamos Bíblia. Mas o mercenário não está preocupado com a ovelha, em alimentar a ovelha. O mercenário, ele quer sugar a lã da ovelha. O verdadeiro pastor de ovelha, e vocês conhecem muitos por aí, ele não pensa em si, mas ele pensa na vida das pessoas. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 13 e versículo 7. O que diz ali? É antes de Mateus, ali um pouquinho, perto de Malaquias. O que diz ali? Quem é? E Zacarias profetizou muito antes de Jesusinho. Zacarias profetizou muito antes de Jesusinho. Zacarias 13 e 7, né? Zacarias 13 e 7, o que diz ali Zacarias 13 e 7? Zacarias 13 e 7 fala que o pastor foi ferido. Zacarias 13 e 7, o que diz ali? Olha a revelação de quem viria, de quem era, né? Zacarias 13 e 7, ferido o pastor de Deus. Quem era o pastor de Deus? Jesus. Ele já tinha vindo? Não tinha vindo. O profeta Zacarias estava dizendo quem é que viria, esse bom pastor. Esse pastor viria. Estava profetizando. Quando ele morreu lá que entregou a sua vida lá em Mateus 27, no finalzinho de Mateus 27, muito antes aqui, Zacarias já tinha tido uma revelação e passou aqui, né? Diz aqui, ó, né? Ferido o pastor de Deus. Zacarias 13, desperta a espada. Não foi uma espada que atravessou Jesus? Não foi uma espada. Contra o meu pastor. Quem era esse pastor? Era Jesus que viria. Contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas eu volverei a mão para os pequeninos. Olha aí. Olha aí. Desperta a espada do remário. Desperta a espada. Fere o pastor. Se cumpriu a profecia, você está acompanhando aí? Se cumpriu essa profecia do profeta Zacarias, quando o soldado ultrapassou de um lado ao outro, ao Senhor Jesus Cristo, fere o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Quantos voltaram para casa? Quando Jesus morreu, Pedro voltou a pescar novamente. Muitos se dispersaram. Se cumpriu a profecia, aleluias, cá no Novo Testamento. Desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem a que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos, os humildes, os fiéis, os indefesos, aqueles que não têm, aqueles que não podem, aqueles que não são. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. O verdadeiro pastor quer ver as pessoas felizes, embora ele esteja sofrendo. A alegria do verdadeiro pastor é ver as pessoas felizes, é ver as pessoas as águas se batizar, descer ao batismo, receber no rol de membros, apresentar as crianças para Cristo. Aleluia. Este é o sentimento de quem é o verdadeiro pastor, ter prazer na alegria das pessoas, embora ele sofra por dentro, embora ele tenha sua luta. Foi isso que aconteceu com o nosso Jesus.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Por isso que o povo da época não aceitava ele. Vamos lá para o profeta Isaías, no capítulo 53, e no versículo 1 ao 3, que nós vamos ver 740 anos antes de Jesus vir à Terra, né? Nós vamos ver no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, eu já li aqui outra vez, do 1 ao 3, que diz o profeta, aleluias, Isaías, glórias a Deus, diz aqui o profeta Isaías, né? O que Isaías está dizendo aqui? Diz o profeta Isaías, o que ele está falando aqui, o profeta Isaías? 740 anos antes de Jesus vir à Terra, o profeta Isaías, porque era um profeta messiânico, e também o livro de Isaías, já falei para a igreja, de que ele era também um livro apocalíptico. Muitas coisas que o profeta Isaías profetizou está acontecendo nos dias atuais e aconteceu também em tempos anteriores. O que ele está dizendo aqui? 53, versículo 1, 2 e 3. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Isaías estava tendo uma revelação de quando Jesus foi crucificado. Raiz de uma terra seca, que não tinha aparência nem formosura, pendurado no madeiro, seu sangue vertendo, pregos cravados nas mãos, prego cravado nos pés, e uma lança atravessada ao lado, seu sangue descendo, corria, uma coroa de espinho, reminai cantaraia, uma coroa de espinho na sua cabeça, com cravados, aleluias, escorria o sangue, e ao escorrer o sangue que ele teve febre, aleluias, glórias ao Senhor, glórias. Quem é que vai desejar uma pessoa desse tipo? Aqui Isaías está dizendo, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo. Quem foi subindo? Ele foi subindo, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-no, mas nenhuma beleza havia para que o agradasse, para que desejasse. Quem desejaria alguém pendurado no madeiro? Diz a Bíblia que a cruz, aleluia, era sinal de maldição. A cruz era sinal de maldição. Ele se tornou maldito por nós. Esse é o verdadeiro pastor. Quem é que está se dando hoje pelas ovelhas? Quem é que está passando sacrifício hoje pelas ovelhas? Aleluia. O 3. Olha aqui. Aqui se cumpriu também, irmão. O 3. Era desprezado. Irmão, tem coisa mais triste que você ser desprezado? Irmãos, os reis da época, os governadores da época, não queriam nem saber, não adiantava ele dizer que ele era filho de Deus, irmão. Tu é o filho de José e de Maria ali, rapaz. Mora ali. Ali, tu anda ali pelo mar da Galileia. Tu nasceu em Belém da Judeia. Tu vive ali. Não é o que nós pensávamos que tu era. Irmão, tem coisa mais difícil de ser rejeitado. Tu saber que é filho de Deus. Descer para fazer uma missão. Deixar o teu trono e ser rejeitado por aqueles que tu mesmo criou. É verdade. Verdade. Era desprezado, era desprezado e o mais rejeitado. Era o mais rejeitado. Aleluia! O mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de um quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Irmãos, vocês imaginem Jesus caminhando com a multidão a pé naquele tempo, famintos, aleijados, cegos, paralíticos, curando, e os governadores nos palácios, dizendo aqui, ó, está entrando pelas ruas aí da nossa cidade, entrou em Roma, entrou na Judéia, na Galileia, Samaria, eles chamaram, isso é um baderneiro.
Isso está persuadindo o povo. Isso está pregando uma outra religião que não é a nossa. Isso os fariseus diziam. O verdadeiro homem de Deus e a verdadeira mulher de Deus, os que andam errados se escandalizam, porque nós não andamos como eles andam, não fizemos o que eles fazem e não falamos o que eles querem ouvir. Falamos aquilo que Papai do Céu manda falar. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O prazer do verdadeiro pastor é apresentar almas para Cristo e não se apresentar para os homens. Vou repetir. Deus, aleluia. Como é que você está vendo as lideranças por aí? Como é que vocês estão vendo os verdadeiros pastores? Você tem olhado aí? O prazer do verdadeiro pastor é apresentar as almas para Cristo e não se apresentar perante os homens. Foi exatamente o que Jesus fez. O que ele fez em Mateus 11:28? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, na outra tradução, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele não disse para o corpo, ele disse: vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês que estão atribuladas, que estão angustiadas. Vinde todos, ele mandou vir todos, irmão. Ele não fez acepção de pessoa, e ele ainda até os dias de hoje não fez e não vai fazer acepção de pessoa. Pode vir até ele, pode ser fariseu, pode ser prostituta, pode ser drogado, pode ser ladrão, pode vir, irmãos, até ele, aleluia. Ele recebe a todos. É a diferença. Em alguns lugares não é todas essas pessoas que entram. Não é todas as pessoas que têm o mesmo privilégio. Fazem acepção de pessoas. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Não se apresenta, não quer se apresentar perante os homens. Jesus nunca andou pelos palácios. O verdadeiro pastor não se apega nas coisas da terra, mas está preocupado com as coisas do céu. O verdadeiro pastor não está preocupado com as coisas da terra. Hoje nós vimos muitos mercenários aí. Tem mercenários vendendo até terreno no céu. É verdade. Glória a Deus. Irmãos, Jesus já pagou o preço. O nosso verdadeiro pastor já pregou o preço, já pagou o preço. Não precisa ninguém mais querer, aleluia, pagar preço para nada e nem oferecer nada. Ele já pagou. Ele já nos diz a Bíblia que ele nos deu o céu por herança. O que tinha que fazer ele já fez. Aleluia. Continuo. O verdadeiro pastor não gasta a sua vida em benefício próprio, mas se doa em benefício do seu próximo. Será que é isso que nós estamos vendo? Não é isso que em muitos lugares nós estamos vendo. Estamos vendo, e eu falei aqui um outro dia, de que há lugares aí, né, que lideranças estão com carros blindados e uma guarda armada ao lado para eles poderem andar nos lugares. Por que será que os ladrões estão de olho neles? Estão de olho por causa da sua riqueza? É muito dinheiro, estão apegados nas coisas materiais. Nunca vi dizer, aleluias, conheço a Bíblia de capa a capa, de que Jesus se esquivou de alguma coisa. Jesus sempre andou, não precisava guarda armado. Naquele tempo também tinha as espadas. A primeira coisa antes de se converter, irmãos, e muita gente tem que se converter,
Pedro não era bem convertido na arrancada. Vocês se lembram que quando o soldado Malco lá se apresentou, Pedro puxou da espada e cortou a orelha, e o soldado não poderia ter defeito físico algum. Jesus pegou e disse: guarda essa tua espada, Pedro, e colou novamente a orelha do soldado Malco. Jesus não fez acepção de ninguém, mas hoje as pessoas querem usar das suas armas carnais para se defender, como se Deus do céu não tivesse o poder para cuidar. Você sabia que o meu carrinho, mesmo velhinho, ele não chavei as portas nem nada? Eu vou em todos os lugares, fica aberto no centro, em qualquer lugar. Ele não é meu, é de Jesus. É quem vai cuidar ele. Estou preocupado. Não estou preocupado, irmão. Não estou preocupado. Aleluia. As portas do banco tem guarda, tem alarme, tem tudo. E os ladrões entram, se papai permitir, entra. Aleluia. Então, aí dentro o pastor está cercado com um montão de soldados deles, pago com dinheiro da igreja. Aleluia. E se der um infarto, ele morre. O coraçãozinho para. Então, quem nos cuida é o Senhor. Ele é quem nos cuida. Ele cuida da nossa casa, Ele cuida da nossa vida e Ele cuida de tudo. Jesus, o nosso bom pastor, nunca se preocupou consigo mesmo, ao ponto de se entregar numa cruz por todos os pecadores. O que ele disse quando ele estava para partir para a eternidade novamente? Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando a Bíblia diz, lá no Evangelho de Mateus, no finalzinho lá, diz a Bíblia que quando ele expirou, ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumada a obra. Diz que o soldado bateu no peito e disse: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Ele não era, ele é e continua sendo o Filho de Deus. Tem gente que vai reconhecer que a igreja do Senhor Jesus Cristo era dele aqui na terra depois que ela partiu no arrebatamento. Verdadeiramente os crentes que nos incomodavam, que faziam barulho, que faziam gritaria, sumiram. Verdadeiramente eles eram, aleluia de Deus, mas aí é tarde demais. Eles ficaram. Os soldados, se soubessem verdadeiramente e tivessem confiança que era o Filho de Deus, ele não teria cravado a espada. Tem gente que vai se lembrar de Jesus tarde demais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos à frente. O verdadeiro pastor não é tido nesta terra como um grande herói, mas é tido por Deus como um servo fiel. O verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro pastor de ovelha, o verdadeiro, não estou falando de muitos que tem aí, esta sociedade não dá valor nenhum. Eles chamam do crente fanático, eles chamam de pastorzinho, eles chamam de gritão, eles chamam de um monte de coisa, mas não é honrado pelos homens da terra. Mas eles são chamados por Deus, o meu servo fiel. Nós não precisamos estar nos palcos, nós não precisamos estar nas grandes mídias para dizer que somos servos de Deus. Nós temos que aprender com Jesus. Se nós não tivermos humildade, se nós não tivermos simplicidade, nós só temos um nome, mas não temos caráter. O povo é que tem que ver e tem que dizer. Por quê? A sunamita, eu falei aqui outra vez, como é que ela conheceu que Eliseu era um homem de Deus, sem nunca ter conversado com ela? Homem e mulher de Deus, servo e serva de Deus, não precisa você abrir a boca para dizer nada. O Espírito de Deus confirma com a outra pessoa que há uma diferença, porque ela olha para você e vê uma luz brilhar. Amém. Tem pessoas gritando por aí afora e dizendo que eu sou, que eu faço, e Deus diz: nada disso. Quem faz sou eu.
Eu sou o que sou. O que foi que Deus mandou Moisés dizer para Faraó? Quando ele perguntou quem é que te mandou, o que ele vai dizer, Moisés? O eu sou me mandou aqui. Quem é o eu sou que eu não conheço? O eu sou que fez os céus e a terra mandou aqui te dizer, Faraó, deixa o meu povo sair para celebrar uma festa no deserto. Não deixarei ir este povo. Diz a Bíblia que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Aleluia. E depois Deus mandou 10 pragas. Aleluia. Até o primogênito de Faraó morreu. Aleluia. O eu sou está aqui nesta noite. Ele é o nosso Deus que fala. Ele é o nosso Deus que nos conhece. Ele sabe da minha e da tua luta. Ele sabe do meu e do teu problema. Ele sabe o meu deitar e o meu levantar. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você veio fazer. Não precisa ninguém te desprezar. Ele te conhece. Ele sabe, aleluia, a tua idade. Ele sabe a hora que tu deita e sabe a hora que tu levanta. Ele sabe o que você veio buscar. Ele sabe o que você precisa. Jesus, o nosso bom pastor, nunca se preocupou consigo mesmo, ao ponto de se entregar numa cruz por todos os pecadores. O verdadeiro pastor não é tido nessa terra como um grande herói, mas é tido por Deus como um servo fiel. Irmãos, os homens hoje estão buscando glória dos homens. Nós não precisamos buscar glória de ninguém e nem agradar ninguém. Eu sou taxado nessa cidade como careca medido. Eles podem dizer o que quiserem de mim. Eu quero ver o que papai tem falado. O que ele diz, aleluia. Eu não quero, aleluia, que ele retire de mim o seu espírito e a sua presença. Deixa que fale. Eles chamaram Jesus de príncipe dos demônios, príncipe do Beelzebul. Não adiantou eles dizer nada. Ele não era o que eles diziam. Ele era o Filho de Deus. Não importa o que eles dizem, importa o que Deus diz de você. Aleluia. Aleluia. O verdadeiro pastor não escolhe lugar para estar. É aonde Deus mandar. Ele não escolhe lugar para estar. É onde Deus manda. É fácil. Irmãos, quem é governado por Deus não é governado por sua própria vontade. Aleluia. Se Ele manda vai, tu vai. Se Ele manda fica, tu fica. Porque servo não tem domínio sobre si. Servo é para servir. Servo não tem domínio próprio. Servo tem que servir ao seu Senhor. O que Ele manda, você faz. E será que estamos fazendo o que Ele manda? Glória a Deus, aleluia. E será que estamos fazendo o que Ele manda? Vamos à frente aqui um pouquinho. Preste bem atenção. Quando não se dá a devida atenção ao trabalho pastoral, a religião tende em alguns ambientes a se transformar em cerimônia de ostentação. O que é uma cerimônia de ostentação? São os ídolos criados dentro da igreja para que as pessoas comecem a adorar os ídolos cantores e pregadores. O gospel de hoje em dia, ele tem fraudado o verdadeiro evangelho. E não confunda uma coisa: o evangélico não é cristão. Cristão se chama seguidor de Cristo. E evangélico é aquele que se denomina do evangelho, que tem conhecimento do evangelho. Cristão, irmãos, cristão é sofredor, cristão é quadrado,
O cristão se torna muitas vezes antipático porque ele prega a verdade e as pessoas não querem aceitar a verdade. As pessoas querem empurrar ela abaixo muitas vezes de nós e dizer: olha, pastor, o mundo agora mudou. A ciência mudou, se multiplicou. Mas Mateus 24, ele diz que por causa da ciência se multiplicar, a iniquidade, o pecado também multiplicaria. Vamos à frente aqui. Os conselhos morais sábios e as liturgias magníficas, mas até que insira na arena da vida comum, ela não estará viva com boas novas, nem terá oportunidade para colocar os pensamentos e as crenças em prática para restar sessão verdadeiramente na vida das pessoas. Irmãos, o evangelho verdadeiro de Jesus, ele é boas novas, ele não é velhas novas. As velhas práticas nós tínhamos antes de conhecer Jesus. Quando nós conhecemos a Jesus, a Bíblia diz que tudo se tornou novo. A nossa velha criatura morreu e nós ressuscitamos com Cristo. Nós era uma oliveira descartada da videira, irmão. Aleluia, mas a videira verdadeira, a figueira verdadeira que é Jesus, nos enxertou, nós voltamos novamente. Nós era um galho que estava cortado, irmão. Mas pelo sangue carmesim de Jesus, nós somos novamente enxertados na videira verdadeira. E hoje nós temos fruto, porque antes nós estávamos mortos e não tínhamos fruto algum. Então, o que diz João, capítulo 15? O que diz João, Evangelho de João, capítulo 15? É para ler, Jesus? Se é para ler, eu vou ler, quer ver? Quer ver? João, capítulo 15. Vou bem rapidinho aqui, quer ver? Olha o que diz, que já que nós falamos aqui, nós temos que ir para dizer para os irmãos. João, capítulo 15. Quer ver? Não estava lendo o texto aqui, mas ele me mostrou. João 15. Ó, João 15 primeiro diz assim, ó. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Quem é que poda? Quem é que tira da igreja? Quem é que tira o fruto? É ele, é o pai, não é Jesus. Jesus não manda ninguém embora. Não está de acordo, o papai vem e arranca. Quem corta o galho é o pai, não é Jesus. Ó, é Bíblia? É Bíblia, irmão? Irmão Júlio? É Bíblia? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele a corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmãos, quantas vezes você pede laranja, pede bergamota, ele começa a crivar demais. Se você não tirar alguns galinhos por ali, por meio, algumas coisinhas, irmão, fica sufocando as frutinhas. Elas querem crescer e não conseguem. Tem que tirar. Ah, é difícil, pastor, não dá para tirar. Se não tirar alguns galhos que estão sufocando, vai matar fruto, vai estragar fruto, vai ficar abertado. Então, o papai do céu dá uma olhadinha e diz: meu filho, tem alguns galinhos que se intrometeram no meio da tua oliveira verdadeira aí, e eu sou obrigado a podar, para que os outros dêem mais fruto, porque senão vai sufocar o fruto. Ele vem de poda, é o papai que poda. No primeiro momento parece que ficou feio o pezinho, daqui um pouquinho começa a vir fruto novo, vem os raminhos novos, vem os galinhos, irmão. Ó, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto sem si? Tem gente que quer produzir fruto, mas não está ligado na videira verdadeira. Não produz, irmão. Por que tem pessoa que fica 10, 20, 30, 40 anos e não ganha uma alma para Jesus? É verdade. Olha pelos frutos. Que deu fruto? Deu fruto. Diz que está com Jesus, mas não está ligado verdadeiramente, porque quem está ligado verdadeiro em Jesus, dá fruto, multiplica.
Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus. Glórias a Deus. Então o Evangelho é mudança de vida. Evangelho é boas novas. E diz aqui, ó, mudança de atitude e de caráter. Só, e se não for para mudar de vida, de caráter, de personalidade, é só mais uma religião. E a palavra religião, no original do hebraico, quer dizer religarem, quer dizer, estava desligado e religaram novamente. Religar é algo que foi desligado. Nós estávamos desligados e destituídos do céu e da salvação. Jesus veio e se ofereceu: eu vou ligar eles novamente, Pai. Eu vou trazer eles para ti novamente. Eles estão desligados. Então a palavra religião é religar, mas tem muitos que estão até usando a religião para tentar religar o povo com Deus, mas através da falsa religião jamais irão conseguir religar o povo com Deus. As falsas religiões não religam de jeito nenhum. Por quê, pastor? Porque tem que ter contato. E eu já tive experiência também. Como é que a figueira, embaixo da casca da figueira, ela contém um leite. Tem galho que muitas vezes ele lasca e cai o galho para baixo. Mas se ele tiver uma parte que ainda está ali, no caule ligado, você gruda ele e amarra com a cinta para lá para cá, aquele leite ali, corre para lá para cá, ele religa novamente e fica firme de novo e nasce de novo. Porque esse leite da figueira pode simbolizar o sangue de Cristo. Sem o sangue de Cristo, ninguém vai se ligar na videira verdadeira. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mudança de atitude e de caráter é só mais uma religião. São emoções momentâneas. E é o que mais nós vimos hoje em muitos lugares. As pessoas emocionadas. E nós não podemos viver de emoção. Nós temos que viver de comunhão com Deus. Sentir a presença de Deus e não emoção. Porque a emoção, ela vem e logo passa. Vai para o campo de futebol aí, quando o time ganha, aquela hora eles gritam e pulam aquela emoção. No outro dia o time perdeu, passou a emoção. Com Jesus é totalmente diferente. Jesus nunca perde. Jesus sempre ganha. Estão entendendo? Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos à frente mais um pouquinho aqui. Vamos à frente mais um pouquinho. Hoje em dia, temos muitos ídolos sendo adorados por pessoas, mas não são verdadeiros servos do Senhor. Dizer que é uma coisa. Dizer que eu sou servo, ou que você é servo é uma coisa. Agora, o que será que Deus está pensando de nós, ou dessas pessoas que se dizem que são ídolos das pessoas? Vou ler aqui para que os irmãos entendam de que o Senhor Jesus Cristo nunca escolheu e nunca chamou pessoas com grande sabedoria. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo traz um estudo sobre isso para a igreja de Corinto. Que aqueles que pensam que são, para Deus não são. Diz que ele escolheu as coisas vis, as coisas pequeninas, aquelas que pensam que não são, para fazer confundir aquelas que pensam que são. É esse o povo que Deus tem escolhido. Pessoas simples, ou acham que naquele tempo Jesus não poderia ter escolhido alguns sábios da época.
tinha Gamaliel, tinha outros sábios daquela época. Jesus passa, diz a Bíblia que ele passa pela beira do mar da Galileia e encontra ali, lavando as redes, Pedro e André. Pescadores. Simples, irmão. Simples, humilde. Dali, da vila, que nem da vila, do bairro. Venham, me acompanhe, que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eu vou tornar vocês pescadores de homens, pregadores da minha palavra. E diz que eles deixaram e foram. O pastorado correto, assim como todos os ministérios cristãos, toma como fonte a Bíblia Sagrada. Não tenho nada contra, meus irmãos, nada contra. Mas temos visto em grandes congressos agora que os próprios preletores não usam mais a Bíblia Sagrada. Ou eles trazem para o altar um notebook, que ali tem a Bíblia, ou um telefone celular. Mas a palavra, a Bíblia, no papel, eles até têm vergonha de carregar. Eles têm vergonha de levar a Bíblia Sagrada. Eles têm vergonha de carregar a Bíblia Sagrada. E o que a Bíblia diz? Não sou eu que digo. O próprio Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu também naquele dia me envergonharei na frente do meu Pai. Aquele que se envergonhar de mim, eu também naquele dia me envergonharei na frente do meu Pai. Não vou dizer que é meu filho. Você vê que a Bíblia, ela é reta, ela é correta e ela não tem curva. Ela não muda. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, e eu anotei Hebreus 13 e 8, que a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que o Senhor Jesus diz assim, ó, Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então por que nós mudamos muitas vezes os nossos conceitos? Se nós aprendemos a palavra da verdade e nós mudamos a palavra da verdade, o que nós vamos dizer? O que nós vamos dizer? Que a sabedoria da ciência hoje, ela é mais sábia que a sabedoria de Deus de implantar todo o universo, tudo que Ele fez até hoje, e que Deus não seria sábio de fazer um ser humano que tem um intelecto, que tem um pensamento, que tem um coração, que tem uma alma, que tem um espírito, que faz o sol nascer para amanhã, faz o sol se esconder de tarde, coloca uma altura para que ele não queime e não mate toda a humanidade, e diz para o armário que tem até um limite para ti, para por ali, senão tu invade toda a cidade. Quer dizer, estão chamando Deus de tolo, que Deus não tem sabedoria? Você parou para imaginar? E tem pessoas dizendo assim, não, nós conhecemos a verdade, mas os homens daquela época não tinham toda a sabedoria que essa ciência tem. Mas se eu olhar para a Bíblia Sagrada, eu vou dizer para você também que o próprio apóstolo Paulo diz que a sabedoria deste mundo é loucura perante Deus. É verdade. Não sou eu que digo, é a Bíblia. A sabedoria deste mundo, tem pessoas se apegando nessa sabedoria e deixando para trás a sabedoria de Deus. Será que um homem desse tipo, com essa sabedoria humana, poderia profetizar há mais de 2000 anos atrás de que viria um Salvador aqui na Terra? De que as guerras que estão acontecendo estavam predito para acontecer? Será que essa sabedoria humana iria acreditar tudo isso? Por que os agoreiros, os adivinham, não adivinharam que tudo isso ia acontecer? Então estão dizendo e chamando os profetas de Deus, e dizendo para que Deus não tinha, será sabedoria suficiente para predizer tudo que iria acontecer? Nós temos que prestar muita atenção. Estamos cheios de mestres, entre aspas, mas a verdadeira sabedoria, disse Paulo, ela vem dos céus. Amém, aleluia. E não da terra.
ela vem dos céus e não da terra. E tem pessoas muitas vezes que não estão usando a Bíblia Sagrada. Mas a literatura dirigida aos pastores tem sido dominada, pelo menos em 2 últimas gerações, pelas perspectivas estabelecidas pelas ciências de comportamento que surgiram recentemente. Vivemos num século de mudanças rápidas, aonde a análise racional leva a concluir que já que tanto do que encontramos é inédito, e o conhecimento e a tecnologia vem dando saltos tão grandes, nada do que funcionava antigamente poderá funcionar agora. Ele disse assim: não, pastor, vocês agora são quadrado. Nós avançamos na tecnologia. Nós temos que acompanhar a ciência. Jesus não me disse isso. Jesus mandou seguir a Ele e não seguir a ciência nem as coisas desse mundo. Porque a Bíblia diz, eu posso ler para você, que a Bíblia diz que a ciência deste mundo, que a sabedoria deste mundo, ela não serve para Deus. Se chama só conhecimento das coisas, mas não verdadeiro conhecimento de Deus. Não a verdadeira sabedoria que vem dos céus. Quer ver? Tudo acontece planejado por indivíduos desprovidos de raízes. O que é uma raiz? É o que sustenta a árvore. Nós temos que ter base sólida, raiz dentro da palavra, para não nos deixar ser enganados. Mas tem muitas pessoas que tiveram raízes, conheceram, mas agora estão dizendo não é bem assim como os nossos pastores da antiguidade nos ensinaram. O mundo mudou. Hoje a tecnologia, aquele negócio que era proibido, irmãos, o que era pecado desde o início, ele continua sendo pecado hoje. Os 10 mandamentos não mudou, a Bíblia não mudou, o homem mudou, a sociedade mudou, mas a palavra não mudou, ela é intacta, ela não muda. Quer ver? Para nós já ir para o final, né? Ouvimos dizer que precisamos manter-nos informados sobre as formas de olhar, estudar e trabalhar com pessoas. E que a psicologia, a sociologia revolucionarão nossas capacidades, colocando-nos na vanguarda dos que alcançarão um novo potencial humano. Mas a obra voltada para a relação do ser humano com Deus e com a vontade deste para com aqueles não brota de mais conhecimento sobre o que é atual, mas do conhecimento da humanidade e de Deus. O que a Bíblia diz? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Quando deixamos de buscar a prioridade de Deus, nós estamos buscando só conhecimento humano. O Espírito Santo se afasta, se entristece, e por isso que tem movimentos e as pessoas continuam pior, porque elas o quê? Estão acreditando na sociologia, na psicologia, num falso evangelho, e o que todos os outros dizem, eles não acreditam. No que a Bíblia diz, eles não conseguem muitas vezes acreditar. A Bíblia não muda. Se Jesus curava no passado, cura no presente. Se Deus libertava no passado, liberta no presente. A palavra é a mesma, ela não mudou. É verdade. As pessoas é que estão saindo fora da direção. E não é, são as lideranças é que abrem as portas, esgaçam as portas.
E deixam fazer com toda a liberdade. É bom tu aprender, não digo que seja pegado uma pessoa cristã fazer o curso de psicologia, mas a psicologia jamais vai substituir a sabedoria da Bíblia. Cristãos dentro da igreja, ou que se criaram dentro da igreja, estão indo consultar psicólogos. A Bíblia chama de necromantes, necromancia, cartomancia. Foi o que Saul fez, perdeu o reinado por causa disso. Saul deixou de obedecer a Deus e começou a consultar as necromantes. Tem crentes hoje consultando necromantes. Tem crentes hoje levantando de manhã vendo o horóscopo. É verdade. Tem, pastor? Tem. Tem. Teve vários cristãos e cristãs e liderança perguntaram, pastor, qual é o seu signo mesmo? Meu signo? Filho de Deus. Servo do Senhor Jesus Cristo. Quem determina a minha vida, eu vou estar preocupado com o dia, com o mês, com o ano? Não vou estar preocupado com nada disso, não. Quem domina a minha vida é Ele, eu entreguei para Ele. Se você entregou a tua vida verdadeiramente para Jesus, quem domina é Ele, não é você. Você não é mais dono do tempo, sabia? Ah, porque eu já vi gente batendo, porque eu me mando, pastor. Quem é que diz? Então tu não entregou a vida para Jesus. Quem diz que se manda não entregou a vida para Jesus. Porque quando você entrega algo para alguém, não é mais teu, é dele. E se nós verdadeiramente nos entregamos para Jesus, nós somos dele. Para viver para Ele, para obedecer a Ele, para andar com Ele, estamos o quê? Esperando Ele. Amém. Cada um de nós tem uma aliança e nós temos um noivo e nós estamos aguardando Ele. E dentro de breve Ele vai romper as nuvens. Vou finalizar aqui. Nos últimos anos, o que mais cresceu foram os movimentos antibíblicos, modismos. A recusa a considerar complexidades morais e a negação da história de uma comunidade maior, o desaparecimento do outro, a exerbação da vontade e a redução de toda aparência. Há um jugo de chavões. Chavões. Pessoas inventando chavões. E eu estava hoje ali. O que é chavões? Novos modelos. Novas invenções. E Deus me disse, escreve. Muita invenção e pouca unção na igreja atual. Estamos hoje vivendo numa era de que as pessoas estão correndo atrás de moda. Se o pastor A ou B ou C inventou de que tem que ser com a luz tudo apagada e botar umas luzinhas vermelhas por baixo que nem boate, os outros vão copiando e botar atrás. Se é para pintar todas as igrejas de preto, tudo de preto, todo mundo vão atrás. Parece uma boate, não parece mais igreja. Aí eles pegam uma cruz e iluminam toda a cruz com pisca-pisca de luzinha, dizendo, Jesus, se tu vier aqui de novo, nós vamos te crucificar de novo. Que amor é esse por Jesus? Hipócritas! Jesus não tem saudade da cruz, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Jesus tem tristeza daquilo que ele passou. E os homens parecem que faz questão hoje de iluminar para piscar, para chamar a atenção. Isso é uma vergonha. Verdade, Jesus. Jesus está aí a cruz onde tu morreu. Ele não quer nem lembrar da cruz, irmãos. Da vergonha que ele passou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em vez de ser lugar de adoração, invenção e pouca unção. É só inventar uma coisa que todo mundo vai copiando. E principalmente, irmãos,
e principalmente, vou dizer, um dos países que era mais evangelístico do mundo, se chamava Estados Unidos, e caiu na deploração espiritual por causa do modismo cristão. As maiores igrejas, os maiores Estados Unidos, e de Estados Unidos começaram a trocar para o lado do gospel, para o lado do troço, e virou uma coisa, irmãos. Nós não temos que correr atrás de invenção nenhuma, que nos chame do que quiser chamar. Nós temos que ser simples, mas temos que ter o Espírito Santo na nossa vida. Amém, aleluia. Aonde nós estiver, que Ele possa ter liberdade para operar. Nós não precisamos de mundanos nenhum, nós não podemos de querer inventar invenção nenhuma que não atrai o Senhor. Deus. Glória a Deus. Não atrai o Senhor. Jesus. Porque ele chega a dizer: o povo que me agrada é do aflito e do oprimido. Esse é o povo que eu quero. Amém, aleluia. Que nós venhamos a buscar. Aleluia. Tem mais amor com as almas. E chega de modismo, de invenção. Glória a Deus. Aleluia. Os lugares que as pessoas estão me ligando, pastor, aqui não se prega mais a palavra. É só bate-bate, música, e música, e música, e música. Já começaram a esquecer da harpa cristã, esquecer de palavra introdutória. É só bate-bate. Um barulhão, mas todo mundo sai vazio. Temos que tomar muito cuidado. Amém. Porque se nós querer fechar a boca de Deus, vai terminar Ele fechando a nossa boca. Vamos nos colocar de pé Glória a Deus. e vamos orar a Deus. Vamos agradecer a Deus. Irmãos, por Ele nos exortar. Deixa eu orar. Nós vamos orar. Irmãos, eu estou pregando para vocês e para mim também. Que tipo de pastor sou eu? Amém, O Jesus. que é que eu ando fazendo? Deus vive. Eu estou servindo a Jesus, visitando os órfãos, as viúvas, eu estou correndo para Ele, ou eu estou aí querendo aparecer aí? Eu prego para você, não é para você, eu prego para mim também, sai Amém, daqui. Jesus, aleluia. Raimundo, como é que tu está, Raimundo? Tu está obedecendo a minha palavra? Tem sido simples e humilde? Oh, Deus vive, Deus. Ou tu quer te fazer de grandão para tentar aparecer? Pessoas comprando seguidores na internet para dizer que tem tantos mil seguidores. Que vergonha, irmão. O que é isso, irmão? Tem que ser que nem Paulo disse. É para ser seguidor de Cristo, irmão. Vamos orar agradecendo a Deus Aleluia. por Ele ter nos exortado, irmãos. Temos que ser ovelha do seu rebanho. Temos que pedir misericórdia para Ele, irmãos, e não deixar, Senhor, este mundo e essa ciência, essas coisas aí nos enganar. Com outro evangelho, com falso evangelho, pedir para Deus misericórdia. Querido e amado Deus, mais uma vez chegamos na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer por esta oportunidade, pela Tua palavra que nos exorta. Perdoa nossos pecados, nossas fraquezas, aquilo que muitas vezes temos feito e não tem Te agradado, aquilo que estamos deixando de fazer, Senhor. Ajuda-nos a servir o nosso irmão, Pai. E não olhar, Senhor, para os erros, não olhar para nada, mas olhar para Ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que se entregou na cruz do Calvário por amor das nossas vidas, das nossas almas. Dá-nos uma noite de paz, de alegria e de gozo, Pai. Que possamos estar, Senhor, na comunhão com o Teu amado Espírito Santo. É tudo que eu Te peço, ó Deus, e Te agradeço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, e todos digam: Amém, Jesus. Amém, Jesus.